Falando dessa característica de brincar, o Desimpedidos ele começou com essa coisa da zoeira sem limite. Uhum. E era sempre quase uma tagline de vocês. Mas assim, o Sem Limite não era exatamente ao pé da letra. Sim. Era porque na época, quando falava assim, é igual que você fala hoje, você brinca mais que a brincadeira, Uhum. era um jeito de falar que a pessoa zoa, zoeira sem limite. Então não era que assim, era uma coisa assim, a gente aqui não tem limites e tudo vale em nome da zoeira. Não era bem isso, tá? Uhum. Mas a gente usou esse slogan há muito tempo. E aí a gente percebeu que isso estava sendo confundido com a parada de tacar o pé na porta e foda-se. E que realmente isso podia ser prejudicial, não só comercialmente, mas em todos os sentidos, né? E aí a gente falou, pô, a gente não é zoeira sem limite, né? E a pessoa tá levando esse slogan a sério. Tanto é que quando a gente deixava de fazer uma coisa, mas vocês não são zoeira sem limite? A gente fala, não, mano, não é zoeira sem limite. A gente é de uma empresa que depende de anunciante. Obviamente não é sem limite, né? Então era mais um meme do que um slogan ao pé da letra. E como é que é esse processo? Porque você, apesar de ter um trabalho muito sério de entrevista, uma pesquisa, dá pra sentir uma pesquisa muito forte por trás do convidado, tem sempre esse tom ácido também, que acho né? que é... Fez a lição de casa, bonitinho. Não é que eu sou fã, não tem como. Não tô falando disso tudo, eu acompanho Legal. desde 1000 anos. Muito bom. E eu vejo muito que você tem esse humor ácido que é parte do Bolívia. O Bolívia tem essa coisa bem humorada, tem essa coisa da piada, tem a coisa da sacadinha inteligente. Como é que você faz hoje, no momento que a gente vive um momento super delicado de, a cultura do cancelamento, de você às vezes fala uma coisa achando que as pessoas vão entender de um jeito, mas entenderam de outra. Como é que você faz pra você conseguir manter esse tom de humor ácido sem você acabar caindo no que aconteceu do próprio Rafinha, do CQC, por exemplo? Como é que é o pensamento do Bolivão, do tipo, eu vou até aqui eu paro, eu consigo esticar aqui. Como é que funciona esse seu raciocínio? Tem algumas figuras que acho interessante trabalhar exatamente nessa linha do Sem Limites, né? De algumas pessoas que são humoristas de verdade, que são profissional da comédia, que se recusam a achar que uma brincadeira de humorista tem que ser levada a sério. Uhum. Mas esse senso comum da sociedade mudou muito de 2014, que é quando criou o Desimpedidos, pra cá. Então, eu também mudei alguns conceitos. Então, piadinhas que eu achava inofensiva, que eu fazia porque no imaginário popular ela se mantinha no espectro do futebol e não acabava gerando nenhuma parada nociva fora do futebol, você vai percebendo que tem coisas que colaboram para certas causas que não dá para continuar. Então você acaba mudando a sua própria opinião, e não é só para se ajeitar, e não é só para agradar patrocinador, é porque de fato você deixou de considerar aquilo engraçado. As pessoas mudam, envelhecem, e a gente vai mudando nossos gostos, a sociedade também. Então eu acho que a partir daí, assim, se eu estivesse deixando de fazer alguma coisa que eu acredito, me incomodaria. Uhum. Às vezes eu deixo de fazer alguma brincadeira que eu acho que não tem nenhum cunho de preconceito ou qualquer outro tipo de coisa, não vai ofender ninguém, mas eu sei que ela vai ser interpretada como tal, então eu deixo de fazer. E aí eu fico até triste porque eu falo, depois eu vou ter que ficar explicando e comprar uma briga à toa, entendeu? Então acho que todo mundo que tem uma certa relevância em rede social, ou que aparece aqui, inclusive você também, eu acredito que se preocupa muito numa vírgula que você vai falar, porque hoje em dia, se você fala alguma frase infeliz que nem representa o que você pensa, e você pode simplesmente acabar sua vida profissional por causa disso, né? E aí muitas vezes todo mundo fala, se falou é porque é assim. Muitas vezes sim, mas tem casos e casos. Então a gente tem que tomar cuidado, não tem jeito. O momento boiola foi um pouco disso, né? Foi total. Foi total, na verdade, na época, quem levantou, porque assim, se você assistia, você via que não era um ataque contra a classe LGBT e tal. Não era isso. Só que era parte de uma piadinha que rolava no futebol, que é uma piadinha de homem. Qualquer piada de homem, qualquer piada que tá um grupinho de homem, parece tudo criança, que tudo é... você deu pra não sei quem. você pinta. São as piadas de quinta série, né? E que a gente naquela época achava inofensiva, porque fala, mano, é uma piada de quinta série. O corintiano sempre foi o banguela, ladrão. O palmeirense sempre foi o porco, não sei o quê. E o São Paulino era o Bambi. E pra gente falar assim, mano, é só a zoeira que a gente faz com o cara e tal. E daí a gente percebeu que isso começou a causar um desconforto pra gente mesmo. Porque quando você começa a perceber que você, de uma forma indireta, e que você julga inocente, acaba colaborando pra intensificar um problema que é muito crônico na nossa sociedade, e que é o país que mais mata a gente por esse motivo de não aceitar
a opção sexual dos outros, você começa a se questionar se vale a pena. Se você não tá também parte do processo. E que se isso realmente é essencial para você fazer as suas zoeiras. E a gente percebeu que não era. Então a gente sabia que ia ter gente reclamando até hoje. Tem gente que acha lacração, mimimi, não sei o quê. Mas as coisas que eu acredito que ficaram velhas e ultrapassadas e não fazem mais sentido, a gente vai deixando para trás. Boa. Animal.